Alô, amigos, bem-vindos a mais um encontro da série psicológica Joana de Anjos. Estamos aqui com a Guadalupe, com a Adriana, para mais um encontro em cima do livro Momentos de Consciência, hoje em especial o capítulo 13, Consciência e Discernimento. Obrigado, Guadalupe, Adriana, por estarem aqui conosco, sempre colaborando, cooperando com esse projeto tão bonito, né? E temos esse tema que nos desafia, que é consciência e discernimento. Uma das questões que eu acho que a gente pode se ocupar, né, não necessariamente agora, mas é poder entender o que Joana de Anjos quer dizer com discernimento. Então, eu começo trazendo essa questão e abrindo espaço para vocês já começarem a pensar um pouquinho a proposta da benfeitora. Olá, então, muito bom estarmos aqui para discutir esse tema tão, a princípio parece tão, quando eu comecei a pensar a diferença entre consciência e discernimento, parece que é tão próximo, é tão parecido, né? A capacidade de discernimento e a consciência, a princípio, parece tão similar, mas aí a Joana vai fazendo toda uma construção e aí a gente vai estar percebendo, né, a diferença entre os termos e a importância. E aí eu fui lá no dicionário, então, para a gente entender o que realmente quer dizer a palavra discernimento, né? E aí nós vemos que discernir é possuir a faculdade de julgar as coisas claras e sensatamente. É ter critério, capacidade de avaliar entre várias possibilidades, elegendo a mais adequada, viável e positiva. É intimamente ligada à lucidez. O discernimento permite que se pondere e reflita antes de agir. Consegue perceber com clareza o que se apresenta a cada momento, escolhendo a melhor opção. E discernir ainda é compreender a diferença entre o correto e o errado, o adequado e o inadequado, o verdadeiro e o falso, o que deve e o que não deve ser feito, o momento de agir, de esperar, de falar, de calar, de avançar e recuar. Então, aí a gente vê que discernir é algo muito importante também nesse processo de consciência, né? Porque é exatamente o que faz a gente discriminar uma coisa da outra, né? O separar o joio do trigo, aquele que vai olhar, que vai discriminar, que vai ponderar, que vai refletir. Então, embora a gente pareça dois termos parecidos, mas eles têm uma diferença bem interessante. Essa questão é por aí que se vai pensando, acho que é bom trazer do dicionário, porque ajuda também a raciocinar, né, de uma forma mais clara. Essa questão quando se fala da forma do julgamento, está se trazendo a questão do juízo de valor, né, o julgamento como uma escolha, né? Por que eu estou trazendo assim? Aí, claro, a gente pode ir ampliando exatamente isso depois, porque na questão do discernimento, quando eu fui lendo aqui esse capítulo, me veio muito o discernir entre o que é uma opinião, o que é o conhecimento e o que é julgamento. Quando a gente está, então, se relacionando com essa possibilidade de ampliar a consciência a partir de discernir, né? Porque às vezes a gente acha que está nesse processo e está dando opinião. Às vezes está julgando no sentido, né, de realmente um juiz. Quando que isso nos traz conhecimento? Quando que o discernir está ligado com o conhecer? É claro que tem momentos que é interessante nós darmos opinião, tem situações em que um julgamento, né, dentro das questões das leis terrenas é necessário, mas quando que está ligado a um conhecimento mesmo? E aí eu acho muito bonito, que em outros momentos também já foi trazido, o conhecer me parece muito relacionado a esse capítulo de discernir como é que isso vai acontecendo, como é que a mente vai, nós, mente não local, né, vamos nos posicionando nesse discernimento, nessa capacidade de escolher, de ir optando pelos valores realmente importantes, e isso para mim é muito ligado ao conhecimento, né? Se afasta da opinião e do julgamento, que são questões que estão ali
no conceito mais puro de discernir também. Uhum. É interessante tudo que estão trazendo, porque ouvindo vocês falar, né, sobre o tema, me parece que é claro que, de uma certa maneira, o discernimento é uma forma, né, de distinguir, né, as coisas, né, através do raciocínio, porque Joana começa justamente trazendo isso no capítulo, que o homem é um animal racional e para alcançar o pleno desenvolvimento deve utilizar-se da razão. E aí ela apresenta que esse processo da razão, essa conquista da razão, ela faz a partir de um esforço e de um método ordenador. E aí que entra o discernimento. O discernimento, então, é uma metodologia que a mente tem, que o intelecto, que a inteligência tem, de poder se desdobrar sobre o seu próprio pensamento, sobre as coisas, para poder discernir, como diz, né? Ou seja, distinguir, avaliar com critérios, como a Adriana falou, né? E a Guadalupe trazer para a questão do conhecimento. Ou seja, de uma certa maneira, nós temos que ter um processo mental, né, que nos habilite a poder justamente perceber a realidade e discriminar a realidade e valorar as coisas, né? Então, de uma certa maneira, o discernimento é esse processo metodológico, né, que o próprio Paulo, né, na carta aos Coríntios, né, no capítulo 12, versículo 20, ele vai falar do discernimento de espíritos, né? Que, segundo dele, é um dom dado pelo Espírito Santo, né? Eu não sei até onde vai essa questão da intuição da espiritualidade maior, né, que eles chamam de Espírito Santo, né? Mas justamente, né, que a gente pensa, quando ele fala em discernir os espíritos, discernir espíritos acaba de saber a fonte de onde se obtém os pensamentos, os atos e as palavras, numa comunidade. Se esse procede de Deus, se procede do homem, ou se procede dos espíritos ignorantes, ou superiores. Então, olha só, né? Essa distinção não está só em relação a nós, ao nosso mundo interno, né? Discernir, será que meu pensamento é adequado? Será que eu estou realmente me movimentando por critérios adequados? Mas é já ter esses critérios, né, para poder, de uma certa maneira, avaliar e até poder perceber se o que está se passando em mim é meu ou de uma influência espiritual, né? Então, distinguir, ter esse discernimento, né, para poder se posicionar de maneira adequada, né? Porque ela vai, na continuidade, colocar que o pensar por si só, né, é um ato que pode ser tanto positivo como negativo. Ela diz que o pensamento, dependendo dos estados internos que envolvem nossos sentimentos, emoções, vontade, né, ou seja, inclinações, né, pelas paixões, pelos impulsos, pelas tendências que carregamos, pode gerar pensamentos positivos, né, tornando o céu, ou negativo, tornando o inferno para nós, diz a benfeitora. E por isso a necessidade do discernimento. E ela inicia esse capítulo, eu achei interessante que ela inicia, quando ela fala que o homem é um ser racional, um animal racional, ela fala da antiguidade clássica, né, para falar da razão. E se nós pensarmos na antiguidade clássica, eles tinham a questão da filosofia, né, que sabemos que a psicologia ela deriva da filosofia, quando ela se torna ciência, ela deixa de ser filosofia, mas até então ela era parte da filosofia, né? Então, a filosofia, que é esse amor à sabedoria, ele vai estar calcado, ele tem por base a questão da razão, né? Então, o discernimento, ele parte da base que é a razão para discernir. É isso que a Guadalupe fala, né, na questão do julgamento. Não é um julgamento de valor, mas é um julgamento baseado na razão,
de certo, errado, bem e mal, não é um juízo de valor, mas é fruto de uma reflexão filosófica. Por isso que ela traz lá a antiguidade clássica, que os gregos até falavam do mundo das ideias, né? Então, esse mundo das ideias seria o verdadeiro fonte de toda essa capacidade, né, racional de julgamento. Então, de lá parte tudo, e a Terra, o ser material, é uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. Então, a capacidade racional de discernimento seria quase que uma dessas ideias que chegam e que precisam ser plasmadas, e para poder pensar o belo, a ética e todos os desdobramentos que a própria filosofia vai trazendo com base nessa razão, com base no discernimento. Né? Então, eu gostei quando ela volta lá e traz, né, a questão da Grécia Antiga. Não é um julgamento subjetivo, né? A gente não parte do nosso capricho, do nosso ego, da nossa fantasia. É uma avaliação criteriosa, como está dizendo, que a Adriana também colocou, né? A partir de princípios e valores realmente da alma, ou seja, das virtudes que nos movem, né? Da lei natural, como propõe lá o Livro dos Espíritos, a partir dos questionamentos que Kardec fez a eles. E muito ligado a essa questão da moral de self, que aí ultrapassa qualquer lei humana que pode ser deturpada por nós. E essa questão da educação, de se escolher o que pensar, também me parece muito presente nesse capítulo, ela nos trazendo essa responsabilidade de educar, a gente fala em educar os sentimentos muito, tá? Mas o quanto se precisa educar o pensar, optar pelo que vai se estar pensando. Isso também, como ali o Gelson trouxe, quando ela fala que a mente torna-se céu ou inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que deu o seu pensamento, a frase da Joana, isso também está muito presente nessa nossa responsabilidade, nessa nossa sair dessa questão mais infantil, né, de realmente escolher o que pensar, usar da vontade para ir direcionando o pensamento e se afastando de questões, então, mais ligadas a instintos atávicos, a padrões já também que não nos dizem mais nada de adequado. Então, a educação do pensamento, achei interessante porque a gente, na seara espírita, é muito comum que fale da educação do sentimento, que é ótimo, né? Mas como o pensamento também faz parte dessa complexa questão das forças da alma. E ela, quando cita isso, né, Guadalupe, ela fala da necessidade desse esforço, né, pelo uso da mente. Então, é como se ela nos colocasse de uma forma ativa para educar esse macaco louco, que, segundo os orientais, é o nosso pensamento, né? Os orientais dizem que o nosso pensamento é um macaco louco que pula de galho em galho, né? E nós precisamos manter o esforço para, de alguma forma, segurar um pouco esse pensamento através de um método, porque por isso que ela traz essa questão, né, do próprio discernimento, a importância de educar, o esforço que a gente precisa ter nessa questão. E aí, quando ela fala do céu e do inferno, que seria essa forma do direcionamento do pensamento, eu me lembrei muito, lá no Céu e Inferno, quando Kardec coloca uma frase linda de Claire, espírito, né? O espírito Claire, ela, quando vai falar do mal e do bem, ela diz que o mal não está fora de mim. Claire diz que o mal reside em mim, devendo eu, né? Que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. Então, olha que lindo, na própria codificação, espíritos vieram já na época da codificação nos colocar que esse céu ou esse inferno não é fora, mas é fruto de uma forma de pensar, de uma forma de agir e estar no mundo. Então, me lembrou muito essa questão e eu gostei muito. Também, ainda no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno,
a gente pode ler Kardec falando, né, que o inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes, né? E aí a Joana, completando esse pensamento, integrando, porque ela é um espírito que participa da codificação, onde ela traz que o céu ou o inferno são estados de consciência, né? Então, essa forma do pensamento, essa forma de educar esse macaco louco que fica pulando de galho em galho, vai nos trazer toda uma construção de poder estarmos em paz com a nossa consciência ou não estar criando em torno de nós um inferno, segundo a gente conhece, que seria estar longe das leis divinas, que essa é a definição de Joana para inferno, né? Interessante que, de uma certa maneira, sim, né? Que ela parte desse pressuposto que a gente é a mente, né? Que, de uma certa maneira, a nossa atitude interna reflete daí, né? O nosso próprio cenário, nossa paisagem interior, que pode ser, né, trágica e negativa, ou de bem-aventurança e paz e alegria. E aí, nesse discernimento, né, Adriana, que está colocando, que envolve esforço, e com certeza é uma conquista que a gente vai exercitando e treinando, mas de uma certa maneira também é a dimensão da liberdade e do poder do espírito, né? Porque justamente isso que agora você está falando, saída do instinto, saída das emoções primárias e poder realmente nos realizar como pessoas, como seres humanos, que podemos sim fazer escolhas. E para fazer escolhas, nós temos que discernir, nós temos que avaliar, discriminar, ponderar. Então, de certa maneira, o discernimento é uma conquista justamente da maturidade, do livre-arbítrio, que me dá capacidade de realmente dizer: eu estou fazendo uma escolha, porque realmente eu estou discernindo essa realidade para mim, não apenas me movendo por impulso, não só me movendo por um estado emocional, não só me movendo pelas questões culturais e da moral coletiva. Então, eu consigo, né, de uma certa maneira, olhar para mim mesmo, né, ou olhar para a vida e avaliar e poder, de uma certa maneira, então, ponderar as possibilidades, os elementos que eu tenho. Então, isso, de certa forma, é um tipo de liberdade que nós temos que saber usar, viver essa liberdade, e fala também da potência, né, do poder do espírito. Eu posso. E, claro, na medida que eu tenho liberdade e posso, eu tenho a consequência disso. Na lei de causa e efeito, eu tenho que dar conta do meu movimento, das minhas escolhas. Mas a gente não tem como fugir disso, né? Cabe a nós fazer uso da nossa razão. Cabe a nós fazer escolhas bem feitas, porque, querendo ou não, a gente vai pagar o preço dos efeitos do nosso movimento. E a gente não vai poder dizer: mas eu não pensei, mas eu não discerni, mas eu não sabia. Não adianta, né? Então, o melhor é realmente começar a olhar para nós, olhar para as questões que nos movem, olhar para a realidade e fazer disso um processo de elaboração consciente, bem trabalhado, para que as nossas escolhas, nossos movimentos sejam realmente proveitosos. Isso me traz também, como a Adriana estava falando, me lembrou Sócrates, né, e me lembrou todas essas questões também mais da antiguidade, desses importantes precursores, que também é preciso um tanto de discernimento do nosso estado atual. Quando a gente vai... Por que eu trago Sócrates? Porque tem aquela frase que não foi bem assim que ele falou, né? Só sei que nada sei, né? Mas, na verdade, acho que é meio assim, sei que muito ignoro. Foi, de fato, como ele falou. Trazendo no fato daquela época que as pessoas mais ilustres achavam que sabiam tudo de tudo, né? E ele, então, que pelo oráculo era considerado o homem mais sábio, né? Passou a vida, às vezes, talvez tentando provar que nem era tão sábio assim, mas, enfim, ele tinha aquele discernimento, que ele sabia, mas ele sabia que existiam coisas que ele ignorava. Então, até isso faz parte, né? De ter essa lucidez de entender
que algumas coisas sim, conhecemos, sabemos, outras não, e precisamos ter humildade e respeito e reverência para que a gente, como, né, o Gelson está trazendo, queira, então, adentrar nesse mundo interno e se desdobrar em outras partes ainda desconhecidas, no sentido de integrar, mas com a humildade, com a lucidez de que sei que muito ignoro, o que é diferente de achar que não sabe nada, né? Porque senão se cai lá se sai de um sono total para outro sono total, né? Achando que sabe tudo. Então é interessante também assim isso que o Evangelho e que a Joana aqui está trazendo, mas o quanto esses precursores, né, o quanto a filosofia, o quanto outras áreas têm a nos ensinar, e está tudo ali, né, nos mostrando, e a gente ainda teima em não se responsabilizar pelas escolhas, em não querer escolher, em viver no mundo das sensações, ou viver achando que sabe tudo, ou que não sabe nada, e isso tudo acaba nos colocando fora desse lugar tão com tanta possibilidade tão fértil, né, que é o lugar que nós estamos, de possibilidades de discernir, de crescer, mas olhando com humildade, com responsabilidade e de uma forma genuína para o nosso movimento. Né? Sei que muito ignoro, também acho que é importante nesse momento. E aí, quando você fala, né, Guadalupe, desse mundo das sensações, ela, na sequência, ela diz que o cultivo das ideias que se derivam das paixões induz a distúrbios que alienam e brutalizam, dificultando o predomínio do discernimento. Então, aqui ela está dizendo uma coisa muito importante, que a partir do momento que, nas minhas ideias, eu cultivar as paixões, eu vou estar, de alguma maneira, interferir. Isso vai dificultar o meu discernimento. Porque as paixões, o Descartes, ele teve um livro fantástico que ele publicou em 1649, que se chama As Paixões da Alma. E nesse pequeno livro de filosofia, ele faz uma distinção muito profunda do que é sentimento e do que é paixão, isso filosoficamente. É belíssimo, porque ele diz sinteticamente, em rápidas pinceladas, que sentimento é quando parte do espírito. Então, o espírito sente, então ele sente amor, e aí ele obriga esse corpo a algo. Seria, em grandes, né, rápidas olhadinhas, isso. E o que é paixão para Descartes? Paixão é o oposto. É quando o corpo sente e obriga a alma a fazer algo. Então, por exemplo, a fome para Descartes é uma paixão, porque o corpo necessita de alimento e ele precisa se nutrir. E aí ele obriga esse espírito a buscar esse alimento. Se ele é um espírito mais evoluído, ele vai para o trabalho, e em cima do trabalho ele vai ter meios de manter o organismo alimentado. Dependendo da sua evolução, ele vai roubar, ele vai matar, mas de alguma forma ele vai suprir essa paixão. Então, as paixões, olhando por essa definição de Descartes, ele vai prejudicar o discernimento, porque é meu corpo, meus instintos falando mais alto. E aí eu fico obnubilado, eu fico embotado, é como se eu não conseguisse ter direitinho clareza do que realmente é necessário. Eu não consigo separar, porque o ego ele vai enxergar erradinho, né? Ele usa óculos e vai embaçar de vez em quando. Então, quando o self envia uma informação, o ego interpreta, às vezes, de forma equivocada se ele está preso nas paixões. Então, olha o quanto aqui é importante, e a Joana nos convida, né, no discernimento, tentar um pouquinho sair dessa questão da paixão. O Kardec questiona os espíritos sobre a questão das paixões, e eles são claros dizer que as paixões não são nem boas nem más, né? São impulsos. E aí a Joana ela completa isso em outro momento, né? Dizendo que as paixões, por serem parte da natureza animal, não podem serem eliminadas. Nossa,
mas são impulsos que podem ser direcionados para construções da arte, da sabedoria, da cultura. Então, é exatamente isso, né, Adriana? Eu não vou me deixar levar pela paixão. Então, a paixão não é o fim, e nem é o condutor. A paixão é o impulso da qual eu tenho que operar, e justamente a razão vai operar e daí dar uma direção, né, para aquele impulso que seja construtivo. Né? Então, se deixar levar pela paixão, realmente tu está se movendo para um estado mais primário de funcionamento, né, que é pouco elaborado. E aí que leva, daí, nesses processos aí, a, a, a estados, né, emocionais e comportamentos que acabam sendo desorientadores, perturbadores e perigosos até, né, em função desses impulsos serem cegos. Né? E Kardec usa a metáfora do cavalo, né? Que a paixão é como um cavalo, né? Que ele, quando está bem dirigido, ele leva ao progresso. A partir do momento que ele está desgovernado, ele traz a ruína. Então, é esse corcel que não é bom nem mal, mas depende do condutor. Então, novamente, trazendo ao espírito essa capacidade e esse poder que ele tem de escolha sobre os seus próprios pensamentos, o que pode levar a uma paixão que aliena e brutaliza, ou ele vai trazer, de alguma forma, o discernimento que liberta. Então, de novo, a questão do pensamento e a forma como a gente elege. Aqui é difícil, porque ela está dizendo a todo momento: nós temos o poder de escolha sobre o que pensamos, e esse pensar gera uma reação, uma consequência, que é a nossa psique, né? Ela exterioriza esse pensamento. Indo lá para o outro, não extremo, mas de certa forma, tem a questão da indiferença também perante a vida, né? O quanto isso também acaba sendo pernicioso, porque a pessoa acha, então, que está escolhendo, mas está sendo levada. E isso ela traz de outra forma, não como indiferença, mas foi aqui que eu me lembrei dessa questão, quando ela diz ali, né, indispensável lutar contra a preguiça mental, geradora da desatenção, da sonolência, da dificuldade de concentrar-se, e volta a fazer aquela chamada para eleger os nossos pensamentos. Então, realmente, essa questão da força, da vontade, da potência de agir, está todo momento presente nesse livro que a gente está lendo, não só nesse capítulo, mas nos mostrando quanto consciência é algo muito mais complexo e importante do que, em primeira vista, algumas pessoas poderiam pensar, né? Porque vai movimentando, tudo vai se movimentando, somos consciências imortais, né? Consciências não locais, então, a partir daí, precisa sempre esse movimento, né? A vida é movimento, e esse movimento do ser pensante, do ser espiritual, que não deve, né, se deter na preguiça, na sonolência, né, o que é bem diferente de ter seus tempos de resguardo, de descanso, que em outro momento Joana também fala que são necessários, mas o quanto ela traz essa questão da preguiça mental e da indiferença, né, do pouco caso perante a vida que vai passando. Eu acho que tem duas coisas aí em relação a isso, né? Porque a preguiça mental tem a ver com a operacionalidade do pensamento, né? Porque ela vai dizer justamente que o discernimento ele se dá em dois níveis, né? Que é um método, né? É um trabalho, né? Uma metodologia que para o desenvolvimento da razão e que envolve, então, dois aspectos. O primeiro é realmente a mente operacional, ou seja, eu pensar. Então, eu tenho que realmente exercitar a reflexão, o pensar constantemente, sair dessa acomodação, né? Guarda-como tu fala, e realmente fazer o uso dessa minha capacidade. Né? E outro aspecto é o que se deve pensar, que é o conteúdo, o pensamento como conteúdo. O que eu elejo como valor
agregado ao meu pensamento. Então, não basta eu só pensar, eu tenho que avaliar o tipo vibratório de pensamento que eu emito. Por exemplo, eu posso ter um pensamento negativo frente às coisas, não me perceber disso. Eu tenho um olhar negativo, essa lente embaçada que a Adriana coloca, né? E não me dou conta que a minha forma de se mover no mundo, de se relacionar, de avaliar as coisas, se dão a partir desse tom negativista, né? Mais vitimoso, mais infeliz. Então, eu estou... E se eu não questiono, né? Se eu não olho para mim, esse desejo central que sustenta o meu movimento, eu não vou poder reconhecer essa armadilha da qual eu estou aprisionado e, de certa maneira, alimentando, né? Porque gera um condicionamento. Então, eu tenho que exercitar o processo do pensar enquanto operação, mas eu tenho que também discernir e avaliar o tipo de conteúdo e de estados mentais e de pensamento que eu nutro e que me movo na minha relação com o mundo. Então, ela é bem clara nesse sentido. E acho que a acomodação fala mais desse processo de operacional aí. E a indiferença fala mais de um tipo de padrão interno, né, que optou por desprezar a vida por algum motivo e se move nesse conteúdo, nesse valor que é a indiferença, enquanto uma condição que a pessoa se ocupa ou se deixa levar. Verdade, Gelson. Só para complementar, tu falando, eu fiquei me lembrando como também esse discernir é importante, o que a gente está falando aqui, porque o estrago que faz um pensamento mal direcionado, né, para a própria pessoa e para o coletivo. Então, realmente, a importância de usar de uma forma adequada essa operacionalidade, né? Mas tem razão. E aqui entra na sequência uma frase que me chocou muito, né? Que ela diz que ninguém vive sem pensar e a afirmação é equivocada. Eu falei, como assim, né? Aí ela diz que todos transitam nas faixas primárias da evolução, pensam pouco ou quase nada. Aí eu parei e fiquei nessa afirmação, e fiquei. Falei, como assim, né? A gente fica, os seres que estão nessas faixas primárias não pensam. E aí eu comecei a pensar e comecei a me lembrar de exemplos em que momento a gente pode ver um ser que não pensa, porque a gente pensa o tempo inteiro, a gente fica, né, no nosso mundo mental e às vezes se perde. Quem é tipo pensamento, então, ele se perde no pensamento e fica lá ruminando seus pensamentos diariamente. Mas eu me lembrei muito, na obra Libertação, de uma cena em que André Luiz está com o Gúbio, o instrutor, e uma outra pessoa transitando, né, por uma região umbralina, onde ele encontra uma senhora desfalecida no chão. E aí é interessante porque ele está falando de um espírito, né? Então, ele encontra um espírito desmaiado no chão, desfalecido no chão. E aí o Gúbio convida que André, então, auscute aquela alma, que ele observe, que ele reflita e adentre naquela atmosfera psíquica para entender o que está acontecendo com aquela senhora. E o que ele percebe? Ele percebe a presença de 3 irmãos, né, junto a ela, quase que assim, grudadinho, né, em forma de ovoides, e aí ele vai, então, auscultando, ele vai percebendo essa atmosfera mental dela, e ele vai fazendo aquilo e ele percebe que ela, na Terra, foi uma senhora de escravos, e aqueles 3 espíritos foram 3 pessoas do passado dessa senhora de escravos, que ela muito perseguiu e que ela foi até que eles morreram de uma forma muito, muito ruim e que ficaram presos no desejo de raiva, de vingança, de ódio, né? Naquela monoideia de vingança, e com isso, veja, eles ficaram presos na monoideia
e eles foram perdendo a capacidade de pensamento. E aí, o que pôde se perceber nesse quadro? Que quando o Gubbio conversava com o André Luiz, eles estavam ali, mas eles não estavam nem ouvindo. Então, olha como eu peguei como um exemplo de que, realmente, quando o ser está preso num desejo de vingança, num desejo primitivo, um desejo de morte, ele vai perdendo a capacidade de discernir, a capacidade de refletir, inclusive o pensamento vai ficando tão fixado numa ideia única que ele para de pensar, né? Então, para mim, essa frase de que ninguém vive sem pensar, mas isso é equivocado, para mim foi a grande pérola desse capítulo, onde ela traz, né, trouxe toda uma ampliação de coisas que a gente já sabia, mas que a gente não tinha consciência, né? Por isso que é importante consciência e discernimento, para a gente entender nos livros que a gente lê, na doutrina espírita, o quanto que esses espíritos trazem exemplos, né? E se a gente olhar, a própria André Luiz traz muito exemplo de tudo isso, e a Joana vai trazendo isso de uma forma muito para a nossa vida. E aí a gente se pergunta, né? Em que momento que eu paro de pensar no sentido de refletir, no sentido de discriminar, de refletir sobre, ou eu fico preso numa ideia única, com um desejo de vingança, num desejo preso a uma paixão. Então, aí eu acho que esse exemplo dá muito assim, ele exemplifica a questão de uma paixão que seria ali um desejo de vingança. Eu acho interessante essa questão que tu coloca, porque realmente há uma diferença entre ideia, que tu está falando, que a ideia é a produção da mente do espírito, e que envolve o estado emocional, o sentimento, a vontade, né, e o próprio pensamento. E aí, como ideia, nós estamos sempre pensando, então, que o termo pensamento tem várias conotações. Então, ninguém deixa de pensar no sentido que a gente está sempre produzindo alguma coisa mentalmente, né? Mas a Joana está falando exatamente disso. Muitas pessoas não pensam porque estão ainda vibrando e agindo de maneira automática. Então, esse pensar automático, ou esse pensar quase do animal, que é um pensar não sistemático, né? Que são ideias que surgem, ou padrões de condicionamento mental. Então, quando ela diz que a gente tem que romper a condição de sermos vítimas do impulso animal, né, e poder se ocupar, então ela está falando justamente desse pensar enquanto operacionalidade, ou seja, né, eu tenho que sair da fase simplesmente da mente que registra sensações e responde automaticamente, ou do apelo do desejo, da emoção simplesmente, ou dos condicionamentos da vida, e poder realmente, né, pensar verdadeiramente. Né? Por isso que ela fala, nem todos pensam, porque nem todos fazem uso de maneira consciente e de maneira efetiva desse processo que é justamente esse movimento que se dá pelo discernimento que eu estou trazendo aqui. Então, o discernimento é justamente o exercício desse processo de avaliação, de elaboração e percepção da minha realidade interna e externa, e poder realmente fazer um refletir, né? um trabalhar com a mente para poder conseguir reconhecer e distinguir e ter clareza do que está em jogo nesse movimento todo. Aqui eu peguei também o que a Joana coloca como que é pensamento, para a gente fixar bem, né, Gelson? Então, ela diz que pensamentos são processos cognitivos conscientes. Por isso que quando eu estou maquinando um desejo de vingança, né, eu estou aqui presa num desejo, um desejo sexual, um desejo, enfim, né, qualquer fruto de uma paixão exacerbada, então, não é pensamento. Por quê? Porque o pensamento são processos cognitivos conscientes que podem acontecer independentemente da estimulação sensorial. Por quê? Porque o pensamento procede do espírito. Quem pensa é o espírito e não o corpo, né? E as suas formas mais paradigmáticas são o juízo, não o juízo de valor, mas a reflexão, a razão,
o raciocínio, a formação de conceitos, a resolução de problemas e a deliberação. Então, por isso que muitas vezes o ser ele está pensando, mas não é esse pensamento que a Joana coloca, né? O pensamento ele é fruto consciente de algo, de uma reflexão. Né? O pensamento tem uma função, né? Uma função da mente, e não um conteúdo. Né? É a função justamente de fazer todo esse processo aí que tu citou. Né? Então, na medida que eu penso, eu estou agindo conscientemente, operando sobre os conteúdos, sobre as outras funções, como o sentimento, a vontade. Então, aí o pensamento é uma função operacional da mente. Lúcida, consciente, deliberada. Né? E ela fala ali também, o discernimento propicia ao ser pensante o amadurecimento psicológico e, por extensão, de natureza afetiva. E vai correlacionando, então, com a importância do grupo social também, não só na nível individual. E isso é outra questão, o quanto existe essa necessidade desse trabalho conosco, para que seja, então, de uma forma adequada, levado ao mundo. Né? Então, vai o discernimento, propiciando ao ser pensante o amadurecimento psicológico e, por extensão, o afetivo, que vai nos levar a nos relacionarmos de uma forma mais adequada com o grupo social e assim por diante. Então, é uma construção, né? É uma construção esse trabalho de aprender a discernir e assim se encaminhando nesse encadeamento de amadurecimento psicológico como um todo. Né? Então, é muito bonito assim, a síntese que ela vai fazendo. É interessante, Guadalupe, que quando ela fala que esse discernimento propicia o amadurecimento psicológico, por extensão, né, da natureza afetiva, ou seja, né, é como se o discernimento fosse importante também para operar na nossa natureza afetiva, ou seja, nós somos seres afetivos, que afetamos, somos afetados pelo outro, que sentimos, somos sensíveis, somos, então, mobilizados por forças N, né, de caráter afetivo e relacional, e, de uma certa maneira, essa extensão afetiva que nos dá a experiência, né, tem que ser agregado e o discernimento aí também, né? Porque é justamente nessa natureza afetiva que nos move que a gente vai ajudar com a mente a poder avaliar, a poder também sintetizar as experiências, tirar proveito delas e fazer disso um processo, como tu falou, de busca de maturidade, de crescimento psicológico e espiritual. Para aí se liga muito com a questão que eu trouxe no início, que daí é uma relação que não é uma opinião e não é um julgamento, é um conhecimento. Então, realmente está em relação ali com o outro, a partir da aprendizagem de discernir, pensar, se relacionar. Então, é muito interessante a forma como a mentora sintetiza em uma única frase toda uma dinâmica que a gente deve buscar. E entra daí o amor, né? Ela vai complementar, né? Que justamente na medida que a gente vai fazendo esse discernimento e vamos elegendo valores, né? E comprometidos com o dever que isso nos move, a gente vai alargando a nossa consciência. Porque a gente vai compreendendo o significado da existência. A gente vai compreendendo o sentido que nos move. A gente vai fazendo escolhas favoráveis. E isso abre para duas coisas, Joana fala. Abre para o amor, né, que de uma certa maneira vai despertando o amor como possibilidade de poder ter essa consciência existencial, e também abre campo para a intuição, né, como essa noção da transcendência da vida. Então, é um processo natural, né, da própria inteligência,
que vai se engrandecendo e tendo uma complexidade mais profunda, mais ampla, e assim, com isso, a nossa sensibilidade amorosa vai sendo despertada e a intuição também vai sendo, com isso, desenvolvida. E aqui ela vai falando no finalzinho, né, que desse modo a conquista do discernimento, então, olha, é uma conquista, né? A conquista do discernimento e da consciência brinda a criatura humana com a plenitude. Então, por isso que aí o ser vai se tornando pleno, vai se tornando integral, vai se tornando individuado, né? A espera e tem sido decantada pelos mártires e apóstolos, pelos santos e sábios de todos os tempos, de todas as culturas e de todas as épocas. Por que ela traz aqui os sábios, os santos, né? Porque eles já atingiram esse grau de plenitude e diante do martírio, diante ali da possibilidade até de uma morte, eles compreendem, né, pelo discernimento, que aquele momento seria um breve momento. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual que ele poderia estar depois daquele enfrentamento. Então, eles iam para o martírio felizes, cantando, porque eles tinham a consciência e o discernimento de que realmente aquilo seria uma cópia imperfeita dessa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? É o que ela chama, em alguns momentos, né, de consciência lúcida, né? Ela vai falando em algumas partes da obra dela sobre os níveis de consciência, e ela fala dessa consciência lúcida, que é justamente esse despertar que o discernimento nos proporciona para a gente poder realmente tirar proveito da nossa encarnação, né? E assim, de uma certa maneira, ir buscando essa plenitude que tu coloca aí, né? Que na medida que tinha essa lucidez, né, da razão, do discernimento, a gente vai realmente fazer esse vínculo mais profundo e mais proveitoso na vida, que, consequentemente, vai despertando os potenciais, os tesouros escondidos dentro de nós, e aí realmente favorecendo essa conquista de realização, de felicidade que todos nós buscamos de alguma maneira, né? Eu acho que nessa parte aí eu lembrei muito dos Upanishads, né? Quando eles falam que há milhares de anos nos Vedas, em uma parte final do Upanishads, foi escrito que o que for a profundeza de teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que será a tua vontade, assim serão os teus atos. E o que forem os teus atos, será o teu destino. Então, aqui nessa construção que ela vai fazendo da consciência, do processo de discernimento, do processo da razão, nessa chegada ao amor e nessa questão de que Deus é amor, então aí ele vai tendo intuitivamente essa presença de Deus na vida dele e atingindo essa plenitude. Eu acho que essa construção Upanishad, para mim, não sei porquê, conforme eu fui lendo aqui, me lembrou essa passagem dos Upanishads, e que aí mostra que não é fruto, por isso que é uma conquista, né? Ele é fruto de um processo, ele não é algo que se dá do dia para a noite, ele é algo que se vai construindo vida após vida, né? Num momento existencial após momento existencial, e que é fruto de todo um trabalho espiritual, né? Não é assim uma conquista tão rápida, é uma conquista, é uma construção. E ela fala em dignidade, né? Eu acho que isso é bonito de ver a benfeitora, né? Que isso dá dignidade, ou dignifica a nossa vida, ou seja, realmente, né, na medida que eu me coloco nesse lugar lúcido, opero de maneira consciente, então eu me comprometo daí com a vida, tenho uma dignidade que é fazer realmente valer a minha natureza espiritual, né? E fazer valer que eu sou filho de Deus, reconhecer essa dimensão e poder realmente usufruir dessa condição e ter essa postura realmente que não deixa de ser uma postura amorosa, né? De poder valorizar isso que me pertence, né? E fazer bom uso disso. Então, eu acho interessante essa palavra
dignidade que ela coloca aqui, né? que a discernimento gera dignidade àquele que possui, e também, né, promove a realização, ou seja, né, isso impulsiona nós para o crescimento, impulsiona para novas conquistas, impulsiona para o processo de elaboração e, com isso, ganhos de recursos internos na medida que a minha mente opera de maneira produtiva, através do discernimento, e assim, com certeza, eu vou tirar muito mais proveito da realidade em favor desse processo de realização, que é justamente essa conquista da plenitude que ela está propondo aqui, né? E aí ela traz a questão, né, de 189 do Livro dos Espíritos, que é maravilhosa, que vai fazendo toda a cerejinha do bolo, né? Vai culminar nessa questão que Kardec pergunta, né? Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, e aí esse capítulo no Consciência e Discernimento, de certa forma, está girando em torno dessa construção de como se dá essa plenitude. E aí a resposta dos benfeitores é não, pois para o espírito, como para o homem, também há uma infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, e o desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência, ao discernimento. Então, olha que lindo, a própria espiritualidade explicando esse processo de construção, que inicialmente esse espírito é criado simples e ignorante, né? Ele não necessariamente precisa passar pela fieira do mal, mas ele sim passa pela ignorância, ele nasce ignorante e ele precisa desenvolver toda essa consciência, né? E isso é processo que vai se dando pouco a pouco. Então, eu achei muito bonito que ela traz, você vê que ela vai trazendo todos esses capítulos que ela coloca nesses livros, né? Principalmente no Consciência, Momentos de Consciência, ela vai resgatando partes da obra, né, kardeciana, e vai trazendo isso, elucidando a luz da doutrina espírita, mas trazendo Jesus como esse modelo de amor, né? É interessante, né, que, de uma certa maneira, a gente vê a dor, né, como sendo um despertar dessa consciência, o medo e a dor, a Joana coloca em algum momento. A dor gera evolução, e a evolução supera a dor em favor do amor, né? Então, e aí o Jung fala que no instinto, né, na nossa base instintiva, já há um princípio, um sentido espiritual. Então, como se o instinto tivesse um movimento em direção realmente a essa finalidade maior, que é a consciência, que é o próprio reencontro com Deus, né? Então, há todo um movimento ali, mas chega um momento que nós temos que superar a matéria, né? A matéria tem uma força, porque ela é realmente uma força ordenadora. Daí diz a Joana, mas o discernimento também é ordenador, né? Então, tem uma hora que nós não podemos mais viver na força ordenadora da natureza, porque a gente não é mais instinto, e temos que buscar uma outra força ordenadora, superar a anterior, que é o discernimento. E assim, fazer esse caminho de expansão da consciência e do desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade, dos nossos recursos, e, consequentemente, também da nossa afetividade, né? Então, tem um caminho grande por aí, né? E aí a Joana está ali nos propondo. Então, olha, gente, se vocês quiserem aproveitar a encarnação, 2 dicas, né? Avalie que tipo de pensamento vocês cultivam, o que vocês elegem. E segundo, não deixem de refletir, né? De discernir. Então, são 2 elementos importantes de discernimento, né? Operar, refletir, não agir de maneira apenas automática, reativa, mas poder realmente olhar, avaliar, operar com os elementos que a gente tem e, ao mesmo tempo, né, tá vigilante em relação ao que a gente cultiva, em relação ao tipo de pensamento
que a gente nutre dentro de nós. Então, essas duas coisas que são bem importantes, são muito práticas, né? E muitas vezes a gente não consegue... são óbvias até em algum sentido, mas não, que é muito óbvio, né? A gente não dá bola, né? Até a gente vê a árvore, mas não vê que ela está sustentada por um chão, né? E esse chão aí tem que ser olhado, porque ele é a base de sustentação da árvore. Então, a Juna está nos dando uma base aqui importantíssima para sustentar a coluna da nossa realidade espiritual e poder construir um caminho mais proveitoso para nós, né? Então, fica essa dica aqui da benfeitora em relação à proposta de discernimento. Alguma coisa mais, Guadalupe, Adriana, em relação ao capítulo? Eu fiz uma síntesezinha, né, para a gente levar assim o suprassumo, né? Então eu coloquei que o discernimento ele é essencial para que se possa primeiro fazer melhor o bem que se deseja realizar. Depois, para evitar a manifestação do mal que ainda expressa em diversas circunstâncias. Para orientar adequadamente a utilização das energias criativas rumo aos propósitos superiores. Para que se eduque até que as virtudes sejam expressões espontâneas a brotarem da alma purificada. E para colaborar com segurança na melhoria do mundo, aproveitando as oportunidades que a vida a todos oferece. Então, ela só faz isso, né? Então, que coisa linda, né? Esse pensamento de Joana. Enquanto nós não desenvolvemos outras virtudes, ela nos é algo que vai fazer com que a gente possa ter uma âncora, né? Uma meta segura até que a gente possa deliberadamente ter a nossa luz, né? Brilhar a nossa luz. Até lá a gente tem o discernimento como algo que nos ajuda muito a errar um pouco menos. Seria isso. Com certeza. Alguma coisa mais, Guadalupe? Não, gostei de como a Adriana... Bonito esse final, né? É. Tá certo. Então, fica o convite para todos, né, para continuarmos nesse projeto maravilhoso da benfeitora Joana de Ângeles, estudando no próximo encontro. Então, o nosso capítulo 13 aqui, 14, quer dizer, 13 foi hoje, 14, que é consciência e dever. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e vamos seguindo a nossa jornada espiritual.